A primeira luz do amanhecer se espalhava pela pradaria aberta, transformando a grama seca em um mar dourado. O ar estava fresco, o silêncio quebrado apenas pelo grito distante de um falcão circulando acima. Ethan Cole, o fazendeiro que todos na cidade chamavam de o fantasma de Iron Creek, apertou com mais força o cabo desgastado de seu rifle Winchester. Suas botas rangiam suavemente na terra enquanto ele observava sua propriedade da varanda. A vida naquela terra era dura e solitária, mas era tudo o que lhe restava. Ele estava prestes a sair para verificar o gado quando algo lhe chamou a atenção, um grito fraco, trazido pelo vento. Ethan congelou. Não era um som matinal comum. Outro grito, mais agudo desta vez, ecoou na direção da antiga estrada do posto comercial. Então, ouviu-se o estalo de um chicote. O estômago de Ethan gelou. Sem pensar duas vezes, agarrou o chapéu, montou no cavalo e deu um coice forte. O cavalo disparou para a frente, com os cascos batendo na planície aberta. Poeira se ergueu atrás dele enquanto ele incitava o animal a ir mais rápido, com o coração batendo forte no ritmo do galope. Ao fazer a curva perto da estrada, a cena o atingiu como um martelo. Uma jovem Apache, com não mais de 20 anos, estava amarrada a um poste na terra, com os cabelos escuros emaranhados e caídos sobre o rosto. Um capataz corpulento estava de pé sobre ela, com o chicote enrolado em um punho, o rosto contorcido de raiva. Ao redor dele, alguns peões rudes do rancho e moradores da cidade observavam como se fosse algum tipo de espetáculo. Dê uma lição nela, alguém gritou. O chicote estalou novamente, cortando o ar a poucos centímetros de sua pele. O sangue de Ethan ferveu. Ei! Sua voz ecoou pela clareira como um tiro. Cabeças se viraram. O braço do capataz congelou no ar. E então Ethan atirou. A bala atingiu o chão bem em frente às botas do capataz, levantando uma nuvem de terra. Os homens se dispersaram, xingando. Desamarre-a, rosnou Ethan, desmontando com o rifle ainda apontado firmemente. O capataz zombou. Isso não é da sua conta, Cole. Ela é uma ladra. Tentou fugir com suprimentos. Ela precisa aprender. Eu disse desamarre-a. A voz de Ethan não deixou espaço para discussão. A tensão se estendeu como um fio. Então, lentamente, um dos homens cortou as cordas. As pernas da jovem cederam e ela caiu de joelhos, agarrando os pulsos onde a corda grossa havia queimado sua pele. Ethan avançou, mantendo o rifle apontado para o capataz, e ofereceu a mão à mulher. Por um momento, ela hesitou, cautelosa, desafiadora, mas então a aceitou. Vamos, ele murmurou, ajudando-a a se levantar. O capataz cuspiu na terra. Você está cometendo um erro, fazendeiro. Ela não é problema seu. Ethan o ignorou. Ele conduziu a jovem até seu cavalo, colocou-a na sela e a montou atrás dela. Espere, ele disse rispidamente. Quando se viraram para partir, um tiro ecoou, os homens do capataz ainda não tinham terminado. A bala passou zunindo pelo chapéu de Ethan, perto o suficiente para fazer o cavalo empinar. Ethan revidou por cima do ombro, quebrando um cano perto dos homens e fazendo-os correr em busca de proteção. Então, cravou os calcanhares nas laterais do cavalo, e eles dispararam. O vento chicoteava seus cabelos enquanto corriam pela pradaria, com o sol já despontando no horizonte. A mulher agarrou-se a ele, com a respiração ofegante, mas não gritou. Eles não diminuíram a velocidade até que a cerca do rancho de Ethan apareceu. Só então ele parou o cavalo, ambos ofegantes. Ele deslizou primeiro e depois a ajudou a desmontar com cuidado. Por um longo momento, ficaram em silêncio, apenas se olhando. Os olhos dela eram ferozes, brilhando de medo e orgulho. Você está seguro aqui, disse Ethan finalmente, com a voz baixa, mas firme. Ela não disse nada. Apenas assentiu levemente, e então, sem dizer uma palavra, virou-se e caminhou em direção às colinas distantes. Ethan ficou observando-a até que ela desapareceu de vista. Ele sabia, no fundo, que aquele não era o fim. Algo no fogo nos olhos dela lhe dizia que ele não a veria pela última vez. E quando ele se virou de volta para casa, com o rifle ainda na mão, um pensamento o atingiu como um soco no estômago. Ao defendê-la, ele pode ter criado inimigos poderosos o suficiente para persegui-lo em seguida. A câmera se detém no rosto de Ethan, estoico, mas com um brilho de preocupação nos olhos, enquanto o vento uiva pela pradaria. O sol já estava alto quando Ethan voltou para casa. Ele colocou o cavalo no estábulo, enxugou o suor da testa e encostou-se à porta do celeiro por um longo minuto, deixando a adrenalina se esvair. Ele não se sentia tão vivo há anos, desde antes do inverno que levou sua esposa. Dentro de casa, o cheiro de café velho o recebeu. O lugar estava silencioso, silencioso demais, como sempre.
Ele se serviu de uma caneca, sentou-se à mesa de madeira da cozinha e olhou pela janela para o campo aberto. Ethan Cole nem sempre foi um recluso. Antigamente, ele era o homem a quem as pessoas recorriam para rir, beber e ouvir uma boa história. Ele tinha uma esposa, Sarah, que iluminava o lugar com suas risadas e mantinha pão fresco no forno. Mas então veio a febre, 3 dias vendo-a definhar, com a mão dela escorregando da dele na quarta manhã. Depois disso, o rancho ficou em silêncio. Ethan se afundou no trabalho e deixou a poeira baixar sobre todo o resto. E agora? Agora, um estranho trouxe o barulho da vida de volta ao seu mundo, gritos, tiros, cascos de cavalo batendo como um tambor de guerra. Ele colocou o café na mesa e esfregou as têmporas. Lá fora, naquela estrada, ele não hesitou. Algo na visão daquela garota, não, daquela jovem, amarrada como um animal lhe rasgou o estômago. Ele reconhecia a crueldade quando a via, e não ficaria parado, deixando que acontecesse. Mas essa decisão pode custar-lhe caro. Ethan conhecia o homem com o chicote, Jed Dalton, capataz da maior empresa de gado do condado de Iron Creek. Jed não era apenas mau, ele era perigoso. E tinha amigos na cidade, homens que não gostavam de Ethan para começo de conversa. Chamavam-no de mole, por tratar os peões do rancho com justiça, por negociar com os apaches quando todos os outros tentavam expulsá-los. Ele já podia imaginar o que se falava na cidade. Cole está do lado dos selvagens agora. Acho que ele gosta das mulheres deles. Ele afastou o pensamento e ficou parado, inquieto. Em algum lugar além daquelas colinas, aquela garota estava lá fora, caminhando sozinha, machucada e quase faminta. A câmera muda para a perspectiva dela. O nome dela era Nayeli. Ela se movia pelas colinas com uma determinação silenciosa, segurando o flanco onde a corda havia cortado profundamente. Cada passo doía, mas ela continuou andando. Ela fora filha dos Nede, como os colonos chamavam os apaches. Outrora, ela era orgulhosa, uma garota que corria a cavalo sob o céu amplo e ria perto da fogueira à noite. Mas os ataques, a fome, os soldados, tudo havia dispersado seu povo como folhas ao vento. Ela havia sido capturada na primavera, trocada de mão em mão até acabar trabalhando no acampamento de Dalton. Ela se recusava a ser subjugada, se recusava a abaixar a cabeça, e por isso, tentaram fazer dela um exemplo. Mas o fazendeiro branco com olhos assombrados os impediu. Por quê? Ela não sabia. Mas, ao encontrar um riacho e lavar a sujeira e o sangue dos braços, pensou no rosto dele, na maneira como ele segurava o rifle com firmeza e a protegia com o corpo. Talvez, apenas talvez, houvesse um homem neste lugar que ainda tivesse honra. Naquela noite, Ethan caminhou pelo perímetro de sua propriedade, verificando as cercas. O céu estava pintado de laranja e violeta, o tipo de pôr do sol que Sarah adorava. Mas ele não conseguiu aproveitar a noite. Sua mente continuava revivendo a manhã. Ele notou algo perto da divisa da propriedade, pegadas de botas recentes. Ele se agachou, com o maxilar tenso. Jed esteve ali. Ethan se endireitou, observando o horizonte. Em algum lugar lá fora, homens já planejavam o próximo movimento. Ele voltou para casa, trancou a porta e carregou o rifle antes de colocá-lo ao seu alcance. O rancho estava silencioso, mas não tranquilo. Cada rangido das velhas vigas de madeira parecia mais alto naquela noite. Ethan ficou acordado, olhando para o teto, pensando em Sarah. Ela sempre lhe dissera que ele tinha um bom coração, bom demais para uma terra dura como aquela. Não perca essa parte de você, ela disse uma vez, tirando a poeira do rosto dele com um sorriso. Talvez ela tivesse dito que ele tinha feito a coisa certa hoje. Talvez ela tivesse dito para ele dar uma olhada na garota. Mas Sarah tinha ido embora. E Ethan tinha a sensação de que resgatar Nayeli era apenas o começo de algo muito maior do que ele. Lá fora, a lua estava baixa, projetando longas sombras no quintal. Em algum lugar na escuridão, um coiote uivou. Ethan se virou, inquieto. Amanhã, disse a si mesmo. Amanhã, ele sairia e se certificaria de que ela estaria bem. Mas amanhã traria mais do que apenas uma busca. O dia seguinte a traria de volta à sua porta, e com ela, uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O galo cantou no momento em que a primeira luz da manhã beijava o horizonte. Ethan já estava acordado. Mal havia dormido. Levantou-se, vestiu-se em silêncio e saiu para a varanda. O ar estava frio, carregado de orvalho, e a pradaria se estendia infinita e vazia diante dele. Pelo menos, é visto vazio. Então ele ouviu o suave rangido do portão. Ethan estendeu a mão até o rifle encostado na parede. Ali, problemas raramente batiam a porta educadamente. Ele saiu da varanda e caminhou em direção ao som, suas botas fazendo barulho ao pisar na terra. E então ele a viu.
Nayeli estava parada logo depois do portão, com as costas retas e as mãos agarradas a uma pequena cesta de vime. Ela parecia mais limpa naquela manhã, com o cabelo trançado cuidadosamente nas costas, embora leves vergões vermelhos ainda marcassem seus pulsos. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Você, disse Ethan finalmente, com a voz rouca. Você não deveria estar aqui. Ela não se mexeu. Vim agradecer. Sua voz era baixa, mas firme, e seu sotaque apache suavizava as palavras. Ethan franziu a testa. Você não me deve nada. Volte para o seu povo antes que aqueles homens descubram que você está vivo. Não tenho ninguém. Suas palavras foram diretas, quase ríspidas, mas seus olhos revelavam o peso por trás delas. Não sobrou ninguém. O peito de Ethan apertou. Nayeli ergueu a cesta e a estendeu. Dentro dela, havia algumas tiras de carne seca, um punhado de frutas silvestres e uma pequena figura esculpida, um coiote de madeira. É tudo o que tenho para dar, disse ela. Você salvou minha vida. Deixe-me trabalhar aqui para pagar minha dívida. Ethan hesitou. A atitude mais sensata seria recusar. Mandá-la embora o manteria longe de problemas. Mas havia algo em seu olhar, feroz, inflexível, que o deteve. Você não precisa. Sim, eu quero. Ela o interrompeu antes que ele pudesse terminar. Não serei um fardo. Se você me mandar embora, dormirei nas colinas até que aqueles homens me encontrem e terminem o que começaram. Ethan cerrou os dentes, encarando-a. Ela era pequena, mas parecia um soldado. Por fim, ele suspirou e fez um gesto em direção à casa. Tudo bem. Pode ficar. Por enquanto. Nayeli o seguiu, olhando ao redor da cabana. Estava arrumada, mas fria, desprovida de qualquer coisa que lembrasse calor. Sente-se, murmurou Ethan, gesticulando para a mesa. Ela obedeceu, colocando a cesta à sua frente. Ele serviu café para si e água para ela, e então se encostou no balcão, de braços cruzados. Você sabe o que isso vai significar? Perguntou ele. Se G. Dalton descobrir que você está aqui, vai ter problema. Já enfrentei problemas piores, ela respondeu simplesmente, tomando um gole de água. Ethan quase sorriu diante do desafio dela, quase. Tudo bem, disse ele novamente, mas para si mesmo desta vez. Você pode ajudar com as tarefas. Mas se eu disser para ficar em casa, você fica em casa. Entendido? Ela assentiu. Uma sequência silenciosa se segue, Nayeli aprendendo o ritmo do rancho. Alimentando galinhas, ela se move graciosamente, mesmo com os animais se espalhando a seus pés. Buscando água, seus braços tremem com o balde pesado, mas ela recusa ajuda. Varrendo a varanda, a poeira gira sob o sol da manhã enquanto ela cantarola baixinho. Ethan observa de longe, cético no início, mas depois relutantemente impressionado. Mais tarde, Ethan a encontra consertando um poste de cerca quebrado com uma habilidade surpreendente. Onde você aprendeu a fazer isso? Ele pergunta. Meu pai me ensinou, ela responde sem olhar para cima. Antes. Ela para de falar, apertando a corda com um puxão forte. Antes de que, Ethan quer perguntar, mas algo na expressão dela lhe diz para deixar isso de lado, por enquanto. À medida que o dia avança, um cavaleiro solitário passa pelo cume distante. Ethan se enrijece, observando até a figura desaparecer. Eles saberão que você está aqui em breve, ele murmura. Nayeli o encara. Então que venham. A manhã seguinte estava silenciosa, silenciosa demais. Ethan selou seu cavalo e se preparou para ir à cidade em busca de suprimentos. Nayeli, parada na varanda, o observava com cautela. Você não precisa ir, ela disse. Sim, preciso, respondeu Ethan. Precisamos de farinha, sal e prego se quisermos consertar aquela porta do celeiro. Seu olhar se voltou para o horizonte. Eles estarão esperando. Ethan lhe deu um pequeno sorriso sombrio. Então estarei pronto. Iron Creek já estava movimentado quando Ethan chegou. Poeira girava no ar, e o martelo do ferreiro soou como um sino. Cabeças se viraram quando ele amarrou seu cavalo do lado de fora do armazém geral. O ar ficou mais pesado, e as conversas pararam quando ele entrou. Bom dia, Collie, disse o lojista, com um tom neutro, mas cauteloso. Bom dia, respondeu Ethan, pegando um saco de farinha da prateleira. Da esquina, um peão do rancho cuspiu tabaco em uma lata e zombou. Ouvi dizer que você anda na companhia de um selvagem lá na sua casa. O maxilar de Ethan ficou tenso, mas ele não olhou para cima. Ela é Apache, não é? Outro homem interrompeu. Coisa corajosa, trazendo um dos eles debaixo do seu teto. Espero que tenha balas suficientes. Alguns homens riram. Ethan colocou a farinha no balcão, lenta e cuidadosamente. Diga a Dalton, disse Ethan calmamente, que se ele pisar em minhas terras novamente, ele não sairá delas. O riso parou.
Ethan pagou pelos suprimentos, recolheu-os em silêncio e foi embora. Enquanto isso, G. Dalton andava de um lado para o outro perto do curral, com fúria em cada passo. Você está me dizendo que ela está escondida com aquele fazendeiro eremita? Ele gritou para um de seus homens. Sim, senhor, disse o homem. Estou lá desde ontem de manhã. Via com meus próprios olhos. O rosto de Dalton se contorceu em um sorriso que era mais perigoso que sua raiva. Ótimo! Então sabemos onde encontrá-la. Ele pegou seu chapéu e seu rifle. Reúna os rapazes. Hoje à noite, faremos uma visitinha ao Sr. Cole. Nayeli trabalhava em silêncio, varrendo a varanda enquanto Ethan retornava. Ela olhou para os suprimentos na alforge dele, mas não disse nada. Eles sabem, Ethan disse a ela simplesmente, colocando o saco de farinha lá dentro. Eu disse que isso aconteceria. Eu sei. Ele esfregou a nuca. Mas não podemos fugir sempre que os problemas batem à porta. Se você ficar, ficará nos meus termos. Nayeli se endireitou, desafiadora. Não tenho medo deles. Ethan a encarou. Então é melhor você estar pronta para lutar. Uma montagem tensa se desenvolve enquanto Ethan se prepara para o inevitável. Ele verifica o rifle e coloca a munição na mesa. Prega tábuas nos pontos fracos da porta do celeiro. Amarra os cavalos mais perto da casa para que possam ser alcançados rapidamente. Nayeli afia um machado, seu rosto demonstrando uma determinação sombria. Ao cair da noite, eles compartilham uma refeição simples perto da fogueira. O silêncio entre eles não é mais constrangedor, é carregado, pesado com a consciência do que pode acontecer naquela noite. Ethan é o primeiro a quebrar o silêncio. Você não precisa ficar. Se for embora agora, pode chegar longe o suficiente antes que Dalton venha me procurar. Os olhos de Nayeli brilham. Você acha que eu fugiria? Depois de tudo? Eu fugi a vida toda, fazendeira. Não está à noite. Suas palavras pairam no ar como um voto. Por um longo momento, Ethan apenas a estuda e então acena uma vez. Tudo bem, ele diz. Então ficaremos juntos. A noite cai sobre o rancho. Os grilos cantam. O vento assobia pela grama. Então, um rangido. Ethan fica tenso, pega o rifle e vai até a janela. Uma lanterna balança perto do portão, carregada por um cavaleiro solitário que para e senta ali como uma silhueta contra a lua. Ethan prepara uma bala. Dalton, ele murmura baixinho. Nayeli se aproxima dele, com o rosto calmo, quase frio. Eles estão testando você, ela diz calmamente. Ethan abaixa a cortina e apaga a lâmpada, mergulhando a casa na escuridão. Deixe-os me testar, ele rosna. A lanterna lá fora balança uma, duas vezes, e depois se apaga. Silêncio. A câmera se concentra em Ethan e Nayeli, parados lado a lado na cabana escura, ouvindo a noite, esperando. Em algum lugar distante, um coiote grita. Não há medo em seus olhos, apenas um fogo silencioso. Naquela noite, enquanto os grilos cantavam lá fora, Ethan sentou-se à mesa com seu rifle ao alcance. Nayeli sentou-se perto do fogo, com a figura esculpida do coiote no colo. Ela não falou nada, e ele também não. Mas pela primeira vez em anos, a casa não parecia vazia. Lá fora, ao longe, um par de lanternas piscava, cavaleiros na estrada. O maxilar de Ethan ficou tenso. O dia seguinte não seria tranquilo. A noite foi longa, mas nenhum dos dois dormiu. Ethan estava sentado à mesa, com o rifle no colo, olhando para as brasas moribundas da lareira. Nayeli permanecia perto da janela, atenta a todos os sons lá fora. Por fim, ela falou, fique acordado como um lobo. Ethan não olhou para ela. Um homem aprende a lidar com os problemas quando eles aparecem com frequência. Ela atravessou a sala e sentou-se em frente a ele. Por que você mora tão longe da cidade? Não tem família aqui, nem esposa. Ethan hesitou, então se serviu de uma dose de uísque. Ele empurrou a garrafa na direção dela, mas ela balançou a cabeça. Minha esposa. Ele parou, engolindo em seco. Ela morreu há 3 invernos. A febre a levou. Enterraram-na debaixo daquele carvalho atrás do celeiro. Nayeli baixou os olhos. Desculpe. Depois disso, disse Ethan, com a voz rouca, não me importei muito com pessoas. Fiquei aqui, trabalhando na terra. Pensei em ficar quieto até chegar a minha vez de ir. Ela o estudou por um longo momento. Mas você não ficou quieto ontem. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Não. Acho que não. O fogo crepitava suavemente entre eles. Eu sei o que é perder tudo, disse Nayeli. Sua voz era baixa, mas firme. Soldados vieram à nossa aldeia há 2 anos. Disseram que estávamos muito perto da linha férrea. Queimaram nossas casas. Minha mãe, meu irmão, se foram. Os olhos de Ethan se suavizaram. É por isso que Dalton estava atrás de você. Ela assentiu.
Ele era um dos homens que vieram naquela noite. Ele ri disso agora, como se fosse um esporte. Jurei que o mataria se tivesse a chance. A sala ficou em silêncio. Ethan colocou o rifle na mesa e se inclinou para a frente. Você está planejando fazer isso na minha casa? Ela ergueu o queixo, desafiadora. Se for preciso. Ethan a observou por um longo momento, depois estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. Ela se assustou, mas não se afastou. Você não fará isso sozinho, ele disse calmamente. Algo não dito ocorreu entre eles, um entendimento, uma promessa. Lá fora, o vento aumentava, fazendo as persianas chacoalharem. Nayeli se aproximou dele, quase sem pensar. Ele podia sentir a tensão em seus ombros, o medo que ela tanto tentava esconder. Você está seguro aqui, disse Ethan, com a voz firme, mas suave. Por quanto tempo? Ela perguntou. O tempo que for preciso. Pela primeira vez desde que chegará, Nayeli baixou a guarda. Deixou a cabeça cair sobre o ombro dele, e ele não se moveu. Eles ficaram sentados assim pelo resto da noite, com o fogo queimando baixo e o rancho silencioso, exceto pelo grito distante dos animais noturnos. Ao amanhecer, Ethan se levantou e abriu a porta. O horizonte era dourado claro, o ar cortante com o frio da manhã. Nayeli saiu ao lado dele. Por um momento, os dois ficaram ali, respirando o frio do novo dia. Parecia que o mundo havia mudado, como se eles não fossem mais apenas dois estranhos, mas duas pessoas do mesmo lado de uma guerra iminente. Ethan olhou para ela e depois para o horizonte. É melhor estarmos prontos. Eles virão logo. Nayeli assentiu, com o maxilar tenso. Então, vamos encontrá-los. A câmera se demorava em seus rostos, cansados, mas resolutos, antes de recuar para mostrar o rancho na luz da manhã, um posto avançado solitário se preparando para a tempestade. A paz da manhã foi quebrada pelo som de cascos distantes. A cabeça de Ethan virou-se bruscamente na direção do som. Ele estava consertando um poste de cerca quando ouviu, havia cavalos demais para serem cavaleiros perdidos. Ele largou o martelo e correu para a casa. Nayeli já estava na janela, com os olhos arregalados. Eles estão vindo, disse ela. Ethan pegou seu rifle do lugar perto da porta. Fique abaixado, ordenou, com a voz séria agora. Fique fora de vista até que eu diga o contrário. Poeira subia no horizonte. 3 cavaleiros, depois 5, depois mais, Dalton e meia dúzia de seus homens, armados e sorrindo como lobo cercando um servo preso. Eles vieram devagar, deliberadamente, como se quisessem ser vistos. Ethan desceu da varanda e ficou em pé, com o rifle na mão, mas ainda não erguido. Deixou que se aproximassem o suficiente para que pudesse ver o sorriso de escárnio no rosto de Dalton. Ora, ora, gritou Dalton, parando o cavalo. Olha o que temos aqui. O fazendeiro solitário e seu bichinho de estimação. Ethan não se mexeu. Vire-se, Dalton. Esta terra é minha. Você não tem nada que fazer aqui. Dalton riu. Sem negócios? Aquela garota que você está escondendo me pertence. Ela é uma fugitiva, e fugitivas precisam aprender uma lição. Ela está livre, disse Ethan calmamente. E está sob minha proteção agora. Isso fez o sorriso de Dalton vacilar. Seus homens trocaram olhares. Você tem muita coragem, fazendeiro, rosnou Dalton. Acha que consegue nos enfrentar? Acha que um homem e um fuzil podem impedir o que está por vir? Ethan não respondeu. Apenas levantou o rifle e o engatilhou. O som era agudo no ar da manhã. Dalton estreitou os olhos. Você vai se arrepender. Ele virou o cavalo e partiu, seguido por seus homens, mas não antes de um deles cuspir no chão perto das botas de Ethan. A poeira ainda não tinha baixado quando Nayeli saiu de casa. Eles vão voltar, disse ela baixinho. Sim, disse Ethan, com os olhos ainda fixos no horizonte. E da próxima vez, eles não virão para conversar. O resto do dia foi dedicado à preparação. Ethan reforçou as portas do celeiro, levou munição extra para dentro da casa e ensinou Nayeli a carregar e disparar o rifle. Ela ouviu, séria e concentrada, com as mãos firmes. Naquela noite, o rancho estava silencioso e tenso. Cada rangido da madeira, cada chamado distante de coiote deixava seus nervos à flor da pele. Pouco depois da meia-noite, Ethan ouviu o suave barulho de botas na terra. Ele agarrou Nayeli e a puxou para trás da mesa. A porta da frente fez barulho e depois se abriu com um estrondo. Os homens de Dalton entraram, a luz das lanternas projetando sombras selvagens nas paredes. Encontrem-na, gritou um deles. Ethan atirou primeiro, um único tiro ensurdecedor que derrubou o líder onde ele estava. O caos se instalou. A sala se encheu de fumaça, gritos e tiros. Nayeli se abaixou e rastejou até o canto onde Ethan havia escondido os cartuchos extras. Ela carregou a arma o mais rápido que seus dedos permitiram.
O próprio Dalton chutou a mesa, rosnando. Você está morto, fazendeiro. Mas Ethan foi mais rápido. Ele acertou as costelas de Dalton com a coronha do rifle, derrubando-o, e então agarrou Nayeli e a puxou em direção à porta dos fundos. Eles fugiram noite adentro, com o som dos tiros os perseguindo enquanto corriam em direção ao celeiro. Os cavalos relincharam em pânico quando Ethan abriu as portas do celeiro. Levante-se, gritou ele, empurrando Nayeli para a cela antes de montar em seu próprio cavalo. Atrás deles, a casa estava em chamas, um dos homens de Dalton havia jogado uma lanterna na cozinha. As chamas iluminavam o céu noturno, transformando o rancho em um farol. Ethan apertou o maxilar. Vamos cavalgar. Eles saíram trovejando na escuridão, com os corações batendo forte e o brilho do fogo desaparecendo atrás deles. Mas isso não acabou, nem de longe. A noite estava fria e sem fim enquanto Ethan e Nayeli cavalgavam a toda velocidade colina acima, com os cavalos ofegantes e os cascos batendo contra a terra rochosa. Eles não pararam até que o fogo do rancho se tornasse um brilho tênue no horizonte. Finalmente, Ethan parou seu cavalo em um cânion estreito, escondido entre dois penhascos recortados. Nayeli desceu do cavalo, aterrissando com as pernas trêmulas. Eles virão, sussurrou, sua respiração visível no ar frio da noite. Hoje não, disse Ethan, desmontando. Amarrou os cavalos a uma algaroba raquítica e se ajoelhou, observando a escuridão atrás deles. Conseguimos algumas horas. Talvez até o amanhecer. Nayeli abraçou o próprio corpo. As chamas da casa em chamas ainda queimavam em sua mente. Tudo o que você construiu, se foi. Ethan não respondeu a princípio. Seu maxilar estava tenso, o olhar distante. Uma casa é só madeira e pregos. Eu posso construir outra. O que eu não posso construir é uma segunda chance se deixarmos que nos peguem. Ela se virou para ele, com os olhos escuros ardendo. Você ainda não entende por que eles me querem. Ethan olhou para ela com severidade. Então me diga. Nayeli hesitou, levando a mão ao colar que sempre usava, um cordão de couro com uma única conta entalhada. Dalton não odeia apenas o meu povo, disse ela baixinho. Ele lucra com eles. Os soldados que queimaram minha aldeia. Dalton era o guia deles. Ele pegava nossas mulheres e crianças e as vendia para colonos, para campos de mineração. Ethan sentiu o estômago revirar. Você quer dizer? Eu escapei, interrompeu Nayeli, com a voz baixa e feroz. Mas levei algo quando fugi. Uma prova. Ela se ajoelhou e vasculhou a bolsa presa ao cinto, tirando um pedaço de pergaminho dobrado. Ethan o pegou e o segurou perto da pequena fogueira que acabará de acender. Era um livro-razão, a letra de Dalton, clara e contundente. Datas, nomes, valores pagos. Famílias inteiras listadas como gado. Meu Deus, murmurou Ethan. Isso o enforcaria. Nayeli assentiu. É por isso que ele me caça. Não por vingança, mas por silêncio. O cânion estava silencioso, exceto pelo crepitar da pequena fogueira. Ethan dobrou o papel e o devolveu. Você poderia levar isso ao xerife, ele disse. Ela balançou a cabeça com amargura. O xerife bebe com Dalton todo sábado à noite. Ele não me escuta. Para ele, sou apenas mais uma garota Apache. Ethan encarou o fogo por um longo momento, depois se levantou. Então não levamos isso ao xerife. Nayeli ergueu os olhos. Então, onde? O rosto de Ethan estava duro agora, decidido. Fort Clay. O posto avançado do exército. Mostre isso ao comandante de lá, Dalton não vai conseguir se safar. Mas não será fácil chegar lá, são 30 quilômetros em campo aberto, e eles estarão no nosso encalço antes do nascer do sol. Nayeli se levantou. Então cavalgaremos antes do sol nascer. Ele a encarou longamente, quase sorrindo. Você é mais corajosa do que a maioria dos homens que conheço. Ela empinou o queixo levemente, com uma centelha de orgulho brilhando em seus olhos. Estou correndo há 2 anos. Estou cansada de correr. A luz do fogo tremeluzia em seus rostos enquanto eles estavam perto demais, suas sombras tocando a parede do cânion. Ethan pigarreou e deu um passo para trás. Descanse enquanto pode. Eu fico de vigia. Mas Nayeli não se sentou. Em vez disso, pegou o rifle e se afastou alguns passos, observando a entrada do cânion. Eu ficarei com o primeiro turno, ela disse. Ethan não discutiu. Algo na postura dela, reta, inflexível, lhe dizia que ela precisava daquilo. A câmera se demorava na silhueta dela, de guarda contra as estrelas, enquanto Ethan finalmente se sentava, com o cansaço tomando conta de seu corpo. Naquele cânion tranquilo, longe do rancho em chamas, uma nova aliança havia sido forjada, não apenas parceiros de sobrevivência, mas 2 pessoas se preparando para fazer justiça a um homem que havia tirado tudo de ambos.
O amanhecer chegou como uma lâmina cortando o cânion, afiada, fria, implacável. Ethan acordou Nayeli com a mão em seu ombro. Está na hora, disse ele suavemente. Ela se levantou sem dizer uma palavra, o rosto impassível de determinação. Eles selaram os cavalos rapidamente, chutando terra sobre as últimas brasas da fogueira. Quando a primeira luz alaranjada tocou a borda dos penhascos, eles cavalgavam com força, os cascos batendo no chão rochoso. As planícies abertas se estendiam diante deles, infinitas e expostas. Cada cume parecia uma armadilha, cada sombra, uma ameaça. No meio do leito seco de um rio, o pior medo de Ethan se tornou realidade, vultos distantes surgiram no horizonte. Os cavaleiros de Dalton. Eles estão vindo rápido, disse Nayeli, segurando firmemente o chifre da sela. Ethan examinou o terreno. Não havia onde se esconder, nem onde resistir sem ser cercado. Vamos para o cume, gritou. Eles esporearam os cavalos, a poeira voando atrás deles. Os cavaleiros os perseguiram, seus gritos de guerra carregados pelo vento da manhã. A cena se transformou em uma perseguição de tirar o fôlego, a câmera seguindo baixo, cascos trovejando, Ethan olhando por cima do ombro enquanto a distância diminuía. Um dos homens de Dalton disparou. A bala passou zunindo perto da orelha de Nayeli, fazendo-a estremecer, mas ela se manteve firme, com os dentes cerrados. Eles chegaram ao cume no momento em que os cavaleiros se aproximavam. Ethan puxou o cavalo com força, virando-se para encará-los. Continue, ele gritou para Nayeli. Mas ela não correu. Parou o cavalo ao lado do dele, com o rifle na mão. Eu não vou te abandonar. Ethan praguejou baixinho, mas não discutiu. Levantou o rifle e atirou. O tiro ecoou na serra, atingindo um dos cavaleiros e fazendo-o cair do cavalo. Os outros se espalharam, circulando. Dalton avançou, com o rosto contorcido de raiva. Isso acaba agora, ele gritou. Não, respondeu Ethan, com a voz firme como aço. Isso acaba quando o exército vir o que você fez. Dalton estreitou os olhos. Então é disso que se trata. Aquele livro razão. Deveria tê-lo queimado quando tive a chance. Ele esporeou seu cavalo para a frente e a luta explodiu. Tiros ecoavam, cavalos relinchavam, poeira enchia o ar. Nayeli atirou 2 vezes, derrubando o outro cavaleiro. Ethan manuseava a alavanca do rifle com precisão implacável. Mas eram muitos. Estavam sendo empurrados, centímetro a centímetro, em direção às rochas. Então, salvação. Do outro lado da serra veio o som fraco de uma corneta. O coração de Ethan disparou. O forte. Os homens de Dalton hesitaram ao ouvir o som, sabendo o que significava. Soldados estavam a caminho. Reforços. Recuem, gritou um deles. Mas Dalton não se moveu. Ele avançou direto em direção a Ethan, atirando descontroladamente. A bala raspou no braço de Ethan, rasgando sua manga, mas ele se manteve firme. No último momento, Ethan girou o rifle como se fosse um porrete, atingindo Dalton no queixo e o derrubando da sela. Dalton caiu com força no chão, inconsciente. Os cavaleiros restantes se separaram e fugiram, desaparecendo nas colinas no momento em que um esquadrão de cavalaria apareceu no cume atrás de Ethan e Nayeli. O soldado da frente desmontou e correu para a frente, com o rifle em punho. Vocês dois estão bem, gritou. Ethan apontou para Dalton caído na terra. Este homem é procurado por mais do que você imagina. Temos provas. O soldado olhou para Nayeli e depois para o livro razão que ela tirou da bolsa. Seu rosto endureceu. Então vamos levá-la para o forte. Ethan e Nayeli trocaram um olhar cansado, empoeirado, vitorioso. Eles haviam sobrevivido à perseguição. Mas a verdadeira batalha ainda estava por vir, provar a culpa de Dalton perante a lei. A câmera o seguiria enquanto montavam, o corpo inerte de Dalton sendo puxado para um cavalo reserva, e o grupo cavalgava em direção a Fort Clay contra o nascer do sol escaldante. A música aumentaria, tensa, mas esperançosa, sinalizando que a história havia mudado da sobrevivência para a justiça. Fort Clay surgiu no horizonte ao meio-dia, um posto avançado rústico, mas imponente, com muros de madeira e torres de vigia, com sua bandeira tremulando ao vento. Ethan e Nayeli atravessaram os portões ladeados pela cavalaria, cobertos de poeira e cansados. Atrás deles, Dalton estava caído na cela, com os pulsos amarrados e o rosto ensanguentado da luta. Dentro do forte, soldados e moradores curiosos se reuniram, cochichando enquanto o grupo desmontava. O ar estava carregado de expectativa, não era todo dia que alguém como Dalton era arrastado para dentro sob escolta. O comandante, Capitão Whitmore, saiu de seu escritório. Era um homem alto, de ombros largos, com uma expressão severa, porém justa.
O tenente disse que você tem algo que não pode esperar, disse Whitmore, estreitando os olhos ao ver Dalton. Comece a falar. Ethan deu um passo à frente, com a voz firme apesar do cansaço. Este homem tem negociado vidas humanas, vendendo mulheres e crianças apaches pelo maior lance. E ele queimou aldeias para encobrir seus rastros. Dalton cuspiu sangue na terra e zombou. Mentiras. Apenas um fazendeiro e suas índias selvagens inventando histórias. Nayeli então deu um passo à frente, com as costas eretas e a voz firme. Eu não sou uma história, disse ela. Lentamente, desenrolou o livro Razão e o entregou a Whitmore. O capitão folheou as páginas, seu rosto ficando mais sombrio a cada linha. Nomes, datas, pagamentos. Que Deus nos ajude. Um murmúrio percorreu os soldados reunidos. Vamos abrir um inquérito imediatamente, disse Whitmore. Dalton, você ficará detido até que o julgamento seja proferido. Dalton avançou, mas 2 soldados o seguraram. Você acha que este forte vai te salvar, fazendeiro? Rosnou para Ethan. Você acha que algum deles se importa com o que acontece com uma garota indígena? As palavras pairavam no ar, cruéis, venenosas. Mas desta vez, Nayeli não recuou. Ela se aproximou, encarando Dalton fixamente. Não tenho mais medo de você. Era como ver uma sombra se erguer. O inquérito foi rápido, mas tenso. Eles se reuniram no salão principal do forte, uma mesa comprida, mapas nas paredes, lamparinas a óleo tremeluzindo. Whitmore presidia, ladeado por outros 2 oficiais. Ethan deu seu depoimento primeiro, calmo e metódico, contando o que havia testemunhado no vale e durante o ataque ao seu rancho. Então Nayeli falou. A sala ficou em silêncio enquanto ela contava a noite em que sua aldeia foi incendiada, sua fuga, as famílias levadas, as crianças vendidas. Sua voz não tremeu. Cada palavra tinha peso. Quando ela terminou, não havia um único homem na sala que duvidasse dela. Whitmore virou-se para Dalton. Você tem algo a dizer antes de darmos a sentença? A presunção de Dalton havia desaparecido. Ele permaneceu em silêncio, com o maxilar cerrado. Muito bem, disse Whitmore, com a voz firme como ferro. Por autorização do Exército dos Estados Unidos, você está preso por assassinato, sequestro e tráfico ilícito. Será enforcado ao amanhecer. Suspiros percorreram a sala. O rosto de Dalton se contorceu de raiva, mas os soldados o seguraram firme. Quando o salão se esvaziou, Nayeli ficou para trás, em pé perto da janela. Ethan se juntou a ela em silêncio. Está feito, ele disse. Ela assentiu, olhando para o pôr do sol. Para o meu povo, ainda não acabou. Mas é um começo. Ethan olhou para ela, realmente olhou, e pela primeira vez desde que enterrou sua esposa, sentiu algo parecido com esperança crescendo em seu peito. Você não tem para onde ir, disse ele suavemente. Ainda não. Meu rancho se foi, mas posso reconstruí-lo. E eu gostaria de alguém que saiba se defender. Nayeli se virou para ele, com um sorriso fraco e cansado nos lábios. Você me pediu para ficar? Estou pedindo que você me ajude a construir algo pelo qual vale a pena ficar, respondeu Ethan. Por um longo momento, ela ficou em silêncio. Então, estendeu a mão e pegou a dele. A câmera se demorava em suas mãos unidas, empoeiradas e marcadas, mas fortes, enquanto o som da bandeira do forte estalando ao vento enchia o ar, um símbolo de um novo começo, não apenas para eles, mas para a própria justiça. Semanas depois, o vale parecia diferente. As ruínas queimadas da casa de Ethan foram removidas, o chão nivelado e novas vigas estavam de pé na luz da manhã, o esqueleto de um novo começo. Ethan trabalhava sem camisa sob o sol, com o suor marcando a poeira em sua pele. Cada golpe do martelo soava como uma declaração. Ele estava reconstruindo não apenas uma casa, mas sua vida. Nayeli estava por perto, empilhando toras cortadas e sorrindo levemente. Ela havia trocado seu vestido surrado de pele de veado por uma camisa simples de chita e calças de trabalho que Ethan encontrara para ela na cidade. Parecia mais forte agora, mais à vontade, não mais uma mulher caçada, mas uma companheira. Enquanto Ethan enxugava a testa, ele a pegou observando-o. O que? Ele disse com um sorriso. Você constrói rápido, ela respondeu. Ele riu baixinho. Bem, eu tinha um bom motivo. O sorriso dela se alargou um pouco. Qual motivo? Ethan apoiou-se no martelo, olhando para ela com uma ternura rara. Não se pode ter um lar sem alguém com quem compartilhá-lo. Nayeli desviou o olhar, um pouco tímida, mas suas bochechas se aqueceram. Eles trabalharam em silêncio amigável por um tempo, até que Nayeli parou de repente, ouvindo. Ethan também congelou, depois relaxou. Era apenas uma manada distante de antílopes se movendo pelas colinas. Ainda nervoso? Ethan perguntou gentilmente. Ela assentiu. Mas cada vez menos.
Ele atravessou a clareira e segurou a mão dela, palma áspera contra palma áspera. Dalton se foi. O resto se dispersou. Você está segura aqui, Nayeli. Pelo tempo que quiser ficar. Ela olhou ao redor do vale, o céu amplo, a casa inacabada, as montanhas parecendo guardiãs à distância. Este lugar parece diferente agora, ela disse. É porque é, respondeu Ethan. Nós o tornamos nosso. A câmera se afastava para mostrar os dois parados na moldura aberta da casa, o nascer do sol pintando o vale de dourado. O rancho, antes um lugar de solidão e perda, agora parecia uma promessa. Uma promessa de cura. Uma promessa de justiça feita. Uma promessa de um futuro que nenhum deles ousara imaginar antes. Nayeli apertou a mão de Ethan. Então vamos terminar. Ele sorriu e juntos caminharam de volta para a madeira, prontos para construir, não apenas um telhado e paredes, mas uma nova vida. À medida que a música aumentava, a cena final surgia bem acima do vale, mostrando o rancho renascendo e os dois trabalhando lado a lado, pequenos, mas inflexíveis, em meio à vasta terra selvagem. Uma última linha desapareceria na tela. A justiça foi feita. E das cinzas, uma nova história começou. Junte-se a nós na próxima vez para outra história emocionante sobre a fronteira, onde a justiça avança mais rápido que o medo.